Eu nunca imaginei que a pior dor da minha vida viria de dentro da própria família. Aquela manhã fria de setembro ainda vive dentro de mim. O caixão do meu marido descendo lentamente enquanto a chuva se misturava às minhas lágrimas. Depois de 38 anos de casamento, achei que o luto seria minha única batalha. Mal sabia eu que o verdadeiro inferno me esperava logo depois. Quando voltei para casa, a mulher do meu filho me olhou como quem calcula um golpe. O mesmo olhar que se usa quando se quer tirar algo de alguém. Agora esta casa é minha, disse ela, sem sequer disfarçar o desprezo. E foi ali, com as malas jogadas na calçada, que percebi. Às vezes, o inimigo veste o sobrenome da gente. Mas eu não reagi, nem chorei. Porque aprendi que o silêncio, quando vem acompanhado de sabedoria, pode ser a arma mais poderosa que uma mulher possui. E ela não fazia ideia que eu carregava comigo um segredo capaz de virar o jogo de toda essa história. Setembro sempre teve um cheiro de recomeço, mas naquele ano ele veio com gosto de fim. O céu estava cinza, pesado, e cada gota de chuva parecia carregar um pedaço da minha alma. O caixão de Armando descia lentamente enquanto eu sentia o frio se infiltrar pelos ossos. 38 anos juntos, e agora tudo se resumia a um buraco aberto na terra. Ouvi o som surdo da terra batendo na madeira e foi como se o mundo inteiro tivesse parado para me observar quebrar por dentro. As pessoas ao redor murmuravam palavras de consolo que soavam vazias. Nenhuma delas sabia o que era perder alguém que dividiu contigo o café da manhã, os silêncios da noite e os planos de uma vida inteira. A chuva caía fina, insistente, colando o véu no meu rosto, e eu apenas ficava ali, imóvel, sem forças para enxugar as lágrimas que se misturavam com a água. No meio daquele cenário úmido, percebi como o tempo pode ser cruel. Num instante você está planejando uma viagem para o litoral, e no outro está escolhendo a cor das flores para o funeral. As mãos trêmulas, o perfume de lírios e a terra úmida formavam um quadro que jamais sairá da minha memória. Era como se o universo me obrigasse a aceitar que certos amores não têm despedidas suaves. Um vento forte levantou meu xale e me fez recuar um passo. Naquele gesto simples, senti o peso da ausência de Armando. Ele sempre me cobria quando o vento soprava. Agora, o vento era o único que me tocava. Na borda do túmulo, olhei para a cruz recém-colocada e sussurrei, um até breve, que só eu e Deus ouvimos. Quando o enterro terminou, restou apenas o som da chuva, batendo nos guarda-chuvas, e o eco do vazio me acompanhando até o carro. Eu não sabia, mas aquele seria o primeiro dia da minha nova vida. Uma vida onde o amor e a dor andariam de mãos dadas, e onde eu aprenderia que nem toda perda é o fim. Algumas são apenas o início de uma guerra silenciosa. Quando o enterro acabou, ainda sob o peso da chuva, vi Julieta se aproximar. Ela segurava o guarda-chuva com uma das mãos e o celular com a outra, como se aquele momento não merecesse sua total atenção. O olhar dela era frio, calculado, sem uma gota de compaixão. Em meio ao luto, percebi algo que nunca quis enxergar. Aquela mulher não estava chorando pela perda do sogro. Estava avaliando o terreno, medindo pessoas, calculando o que lhe caberia. Ao lado dela, meu filho Miguel parecia menor do que nunca. Ele não falava, não me olhava nos olhos, apenas mantinha a cabeça baixa, como se carregasse um segredo pesado demais. Tentei enxergar nele o menino que corria pelo jardim pedindo colo, mas tudo que vi foi um homem preso num silêncio covarde. A dor do luto se misturou à de perceber que o amor de mãe não é blindagem contra a influência errada. Julieta caminhava com passos curtos, firmes, como quem já sabia qual seria o próximo movimento. Tinha aquela calma perigosa de quem nunca se abala porque já decidiu o que vai fazer. Quando seus olhos cruzaram os meus, senti um arrepio. Não era apenas antipatia, era um aviso. Havia algo sombrio por trás daquele sorriso polido e daquele perfume caro que o vento trazia até mim. Naquela noite, mal consegui dormir. A imagem dela de pé, ao lado do túmulo de Armando, me perseguia.
A cada piscada, eu via aquele mesmo olhar, frio e certeiro, me despindo de qualquer ilusão. Foi ali que entendi que a partida do meu marido não era o fim das perdas. Era apenas o início de uma disputa silenciosa, onde o amor e o poder andariam lado a lado. E enquanto eu tentava lidar com o vazio da ausência, Julieta já tramava o próximo passo. Eu ainda não sabia, mas aquele olhar no cemitério era o prelúdio de uma guerra que aconteceria dentro da minha própria casa. Uma guerra onde o inimigo usava salto alto e carregava o sobrenome que eu mesma ajudei a construir. A chuva ainda não tinha cessado quando chegamos à casa. As luzes estavam acesas, mas o ambiente parecia mais frio do que o cemitério. O portão rangeu ao abrir e, por um instante, o som ecoou como um presságio. Miguel caminhava alguns passos à frente, cabisbaixo, enquanto Julieta, com um sorriso vago, observava tudo como quem inspeciona uma propriedade recém-adquirida. Meu coração apertou. Aquele lugar, antes cheio de risadas e cheiro de café fresco, agora parecia me rejeitar. As malas que o motorista trouxe do carro ficaram ali mesmo, na garagem, sob a garoa fina que insistia em cair. Quando fui pegá-las, Julieta me deteve com um gesto seco. Deixe aí, eu decido depois onde vai ficar. A frieza daquelas palavras me atravessou como uma lâmina. Miguel, mais uma vez, nada disse. Apenas desviou o olhar, como se a vergonha pesasse demais para ser sustentada. Entrei na sala e senti o vazio me abraçar. As paredes pareciam diferentes, o ar mais pesado. As fotografias de família que antes decoravam o aparador haviam desaparecido. No lugar delas, um vaso caro, mas sem vida, tomava conta do espaço. Julieta ajeitou o cabelo e, olhando para mim com um meio sorriso, disparou. A partir de agora, esta casa é minha. O som dessas palavras reverberou dentro de mim como um trovão silencioso. Por um momento, achei que fosse desmaiar, mas respirei fundo e fiquei imóvel, tentando processar a cena. Não havia mais lugar para mim ali, pelo menos não aos olhos dela. Foi como se, com aquela frase, Julieta tivesse me expulsado do passado, da minha própria história. Miguel tentou disfarçar o constrangimento, mas a culpa estava estampada em cada gesto. Olhei em volta uma última vez antes de subir para o quarto, que já não era meu. O cheiro de desinfetante forte, o som distante da chuva batendo nas janelas e o silêncio entre nós três formavam um cenário quase teatral. Naquele instante, percebi que por trás da dor do luto nascia outra ferida, a de ser estrangeira dentro da própria casa. E ainda assim, decidi calar, porque às vezes o silêncio é a única forma de guardar força para o que vem depois. Na manhã seguinte, o sol parecia não querer nascer. Abri a janela e vi as poças d'água refletindo um céu pálido, sem cor. Desci as escadas com o coração pesado, esperando ao menos um bom dia, mas o silêncio da casa já me avisava que o respeito havia sido enterrado junto com Armando. Na cozinha, Julieta mexia o café enquanto falava ao telefone. Assim que me viu, encerrou a ligação e, com um sorriso debochado, disparou. Você poderia começar a procurar um asilo, não acha? Seria melhor para todos. Por um instante, achei que não tivesse ouvido direito. O mundo pareceu girar devagar, como se a vida estivesse me testando outra vez. Miguel estava sentado à mesa, de cabeça baixa, sem coragem de me defender. Olhei para ele em busca de uma reação, mas encontrei apenas covardia. Foi ali que entendi. Minha nora me via como um fardo, e meu próprio filho não tinha forças para ser ponte entre nós. Senti o sangue ferver, mas respirei fundo. Eu já tinha aprendido com o tempo que reagir impulsivamente é entregar poder. Se é isso que vocês acham melhor, então está bem, respondi calmamente. O sorriso dela se desfez por um segundo, talvez surpresa com minha serenidade. Mas dentro de mim, algo estava mudando. A dor dava lugar a uma calma que vinha acompanhada de uma estranha clareza. Enquanto ela recolhia as xícaras com movimentos mecânicos, percebi que o verdadeiro poder não está em quem fala mais alto, mas em quem observa em silêncio.
Miguel levantou os olhos por um instante, talvez tentando decifrar o que eu planejava. Mas eu também não sabia. Só tinha a certeza de que aquela humilhação não ficaria sem resposta. Subi as escadas devagar, tentando controlar o tremor das mãos. Cada passo ecoava como uma promessa silenciosa. No espelho do corredor, vi meu reflexo cansado, mas firme. Pensei em Armando, em tudo o que construímos juntos e sussurrei. Eles não sabem com quem estão lidando. Porque às vezes a vitória começa exatamente no momento em que todos acham que você perdeu. Quando Julieta disse que ia pensar onde eu poderia ficar, eu já sabia o que viria. Naquela noite, ela abriu a porta do antigo quarto de serviço e anunciou com a mesma frieza de sempre: "Por enquanto pode dormir aqui." As paredes eram úmidas, o chão de cimento frio e o ar tinha um cheiro pesado de mofo misturado com produto de limpeza barato. Sobre a cama estreita, um lençol amarelado me esperava, e ao lado, uma tigela de cachorro servia de lembrança do que ela pensava sobre mim. Deixei a mala no canto e sentei devagar na beira da cama. O colchão afundou como se carregasse também o peso da minha história. Ali, entre 4 paredes abafadas, me vi pela primeira vez como uma visitante indesejada dentro da casa que ajudei a construir. Ouvi passos no corredor, risadas distantes, o som de taças brindando. Enquanto eles celebravam a nova ordem da casa, eu tentava não desabar. A cada respiração, sentia o ar denso me sufocar. Passei os dedos pela parede fria e me lembrei dos tempos em que aquele quarto servia para guardar ferramentas e baldes de limpeza. Agora era meu abrigo temporário e, ao mesmo tempo, meu campo de resistência. A humilhação era nítida, mas dentro de mim crescia algo ainda mais forte. Uma serenidade que só nasce quando você entende que não precisa provar mais nada para ninguém. Peguei o terço que sempre carrego na bolsa e o segurei firme entre os dedos. A cada conta que deslizava, uma lembrança de Armando vinha à mente. Seu riso, suas mãos, suas promessas de que nada me faltaria. E talvez ele tivesse razão. Porque mesmo ali, naquele quarto esquecido, algo dentro de mim dizia que eu ainda tinha algo que eles não. Dignidade e um segredo que ninguém imaginava. Antes de dormir, olhei pela janelinha estreita e vi o reflexo da lua no vidro sujo. Pensei em tudo que perdi, mas também no que ainda me restava. E percebi que, às vezes, Deus permite que a gente desça até o chão só para provar que ainda sabe se levantar. Mal sabia Julieta que, enquanto ela me rebaixava, eu apenas ganhava tempo. Tempo para planejar meu retorno. Naquela noite, enquanto tentava dormir naquele quarto abafado, senti o metal frio do medalhão encostar no meu peito. Era o mesmo que Armando me deu no nosso 20º aniversário de casamento. Nunca o tirei, nem nos momentos mais difíceis. Por instinto, abri o fecho e o examinei com mais atenção. Pela primeira vez em anos, percebi que o interior tinha uma pequena divisória secreta. Com um alfinete, forcei o encaixe e, para minha surpresa, dentro havia uma microchave envolta em um pedaço de papel dobrado. As mãos tremiam enquanto eu desdobrava o papel amarelado. Nele, o caligrafia firme de Armando dizia: Puerto Vallarta, cofre no escritório, conta Zurique. Tudo é teu. Por um momento fiquei sem ar. Senti um arrepio percorrer a espinha. Armando havia deixado algo, e não era pouco. Eu sabia que ele tinha negócios, mas nunca imaginei que chegassem a esse nível. Meu coração batia forte, entre a saudade e o espanto. Peguei um caderno velho e comecei a anotar cada detalhe do bilhete. A menção à casa em Puerto Vallarta me trouxe lembranças de uma viagem que fizemos há mais de 15 anos, quando ele dizia que aquele lugar seria nosso refúgio eterno. Agora eu entendia o porquê daquele sorriso misterioso quando ele falava sobre o futuro. Tudo fazia sentido. No dia seguinte, enquanto Julieta saía apressada com os filhos e Miguel evitava cruzar comigo, escondi o medalhão sob a blusa e me sentei à mesa fingindo normalidade. Eles achavam que eu estava quebrada, vencida, sem rumo, mas dentro de mim algo reacendia. A certeza de que a história ainda não tinha terminado
e que Armando, de algum modo, tinha previsto tudo isso. Enquanto o aroma do café se espalhava pela cozinha, olhei para o teto e murmurei: "Obrigada, meu amor", porque naquele pequeno medalhão não havia apenas ouro e lembrança. Havia um mapa para minha libertação. Julieta ainda achava que me havia reduzido ao silêncio. Mal sabia ela que, naquele mesmo instante, eu já começava a traçar o caminho de volta ao meu próprio poder. Os dias seguintes se arrastaram como uma novela repetida. Acordava antes de todos, preparava o café, limpava a cozinha e fingia não ouvir as ordens de Julieta lançadas como se eu fosse uma empregada qualquer. Ela gostava de me dar tarefas pequenas só para me lembrar do meu novo lugar. "Rosa, limpe isso. Rosa, traga aquilo." A cada comando, eu respondia com um sorriso discreto. Não porque aceitasse, mas porque aprendi que quem espera o momento certo não precisa levantar a voz. Miguel chegava tarde, sempre cansado, falando pouco. As crianças, Diego e Jimena, eram as únicas almas puras naquele ambiente tenso. Às vezes, me abraçavam sem motivo, e aquilo bastava para reacender um pouco da esperança dentro de mim. Enquanto eu lavava a louça, ouvia Julieta reclamar do preço das coisas, dos empregados, da vida, sem perceber que o verdadeiro peso vinha das próprias escolhas. O cheiro de café, o barulho das panelas e o tilintar das xícaras se tornaram a trilha sonora da minha nova rotina. E ainda assim, entre cada gole de silêncio, eu observava tudo. O comportamento dela, as idas e vindas misteriosas, os cochichos ao telefone, as mentiras mal disfarçadas. Aprendi a mover-me em silêncio, como quem estuda o inimigo antes de atacar. Alguns dias, Julieta fazia questão de exibir o luxo que dizia sustentar. Roupas novas, perfumes caros, bolsas que certamente não saíam do salário de Miguel. Eu percebia os olhares desconfortáveis dele, mas fingia não notar. Sabia que algo estava errado, mas precisava de provas. E mais do que isso, precisava de tempo. Tempo é o melhor aliado de quem não tem pressa para vencer. À noite, quando todos dormiam, eu voltava para o quarto de serviço e escrevia num caderno tudo o que via e ouvia. Pequenos detalhes, horários, expressões, conversas meio soltas. Ninguém imaginava, mas cada gesto, cada palavra se transformava em peça de um quebra-cabeça. Eu estava montando o retrato da mentira. E quando ele estivesse completo, seria Julieta quem desceria ao inferno que ela mesma cavou. Foi numa terça-feira que percebi o primeiro sinal. Julieta sempre dizia que ia ao salão depois do almoço, mas naquela semana algo mudou. Saiu mais cedo, nervosa, com o celular colado ao ouvido, e voltou tarde da noite, cheirando a cigarro e perfume masculino. Uma combinação que jamais usaria por escolha própria. No dia seguinte, o mesmo roteiro, mas com uma desculpa diferente. Hora extra no escritório. Eu não disse nada, apenas anotei. Às vezes o silêncio é a melhor forma de colher verdades. Miguel, por outro lado, estava cada vez mais distante. As olheiras fundas denunciavam noites mal dormidas, e o humor tenso mostrava que algo o consumia. Quando tentei conversar, ele se limitou a dizer que tudo estava bem. Só que uma mãe sempre sabe quando não está. O olhar dele era o de quem carrega o peso de um segredo. E no fundo, eu temia que esse segredo tivesse o nome da mulher com quem ele dormia. Comecei a notar pequenos detalhes. Contas atrasadas, envelopes escondidos, ligações que ele atendia fora de casa. Às vezes, eu o ouvia discutir baixinho, tentando manter o controle. O tom de voz era o mesmo de quando era menino e tentava disfarçar uma travessura. Só que agora não se tratava de brinquedos quebrados, mas de algo bem mais sério. Talvez dívidas, talvez negócios escusos. Julieta, por sua vez, parecia flutuar numa bolha de arrogância. Falava sobre investimentos, sobre novos projetos, mas nunca dizia o que realmente fazia. E de tempos em tempos, via um homem estacionar o carro a poucos metros da casa, esperando por ela. Ele usava terno escuro e sempre a cumprimentava com um gesto discreto. O tipo de gesto que carrega segredos demais.
A tensão era quase palpável. A casa, antes cheia de vozes, agora ecoava silêncios. Eu sabia que algo se movia nas sombras e que o momento certo de agir estava se aproximando. Só precisava de uma confirmação, um detalhe que ligasse todas as pontas. E ele viria, porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra uma brecha para escapar. Numa tarde nublada, decidi entrar no antigo escritório de Armando. Era o único cômodo da casa que Julieta ainda não havia tocado, talvez por achar que não havia nada de valor ali. Abri a porta devagar e fui recebida por um cheiro familiar de madeira envelhecida e tinta seca. As prateleiras ainda guardavam seus livros de contabilidade e os troféus de xadrez que tanto orgulhavam meu marido. O relógio de parede marcava 3h15, o mesmo horário em que o vi pela última vez, partindo em silêncio para o hospital. Aquela sala sempre foi o refúgio dele, seu templo de ordem e segredos. Passei os dedos sobre a escrivaninha e encontrei a poeira acumulada sobre o tampo de mogno. Tudo parecia intocado, mas algo dentro de mim dizia o contrário. O instinto me guiava, e aprendi com o tempo que quando o coração avisa, é porque há algo escondido à espera de ser revelado. Comecei a procurar com calma. Abri gavetas, examinei pastas, testei os fundos falsos dos armários. Armando era meticuloso, e eu sabia que, se tivesse deixado algo, seria ali. Foi quando encontrei uma pequena marca circular na parede, atrás do quadro do pôr-do-sol em Puerto Vallarta. Tirei o quadro e vi uma pequena abertura coberta por uma placa metálica. O coração disparou. Abaixei-me e, com a microchave do medalhão, tentei o encaixe. Ouvi um clique suave. A tampa se abriu, revelando uma pequena caixa de ferro escuro, coberta de poeira. Dentro dela, um envelope pardo, algumas pastas de documentos e uma fotografia nossa na praia. As mãos tremiam enquanto eu retirava tudo com cuidado, como se temesse que o passado se desfizesse em minhas mãos. Ali, naquele pequeno santuário, sentia a presença de Armando mais viva do que nunca. Ele havia pensado em tudo. Cada detalhe, cada pista, cada aviso. E agora eu entendia. Ele não apenas havia me deixado uma herança, havia me deixado uma missão. Guardei a caixa com todo cuidado e fechei a sala. A partir daquele momento, meu silêncio não era mais submissão. Era estratégia. Quando abri o envelope pardo, o perfume suave de lavanda escapou e me transportou para outro tempo. Era o cheiro do escritório de Armando, o mesmo que impregnava suas camisas e o travesseiro que ainda guardava a seu lado da cama. Dentro havia uma carta escrita à mão, datada poucos meses antes da sua morte. Reconheci imediatamente a caligrafia firme e elegante. Só o nome Rosa, no início, já bastou para que meus olhos se enchessem de lágrimas. Se estás lendo isto, meu amor, é porque o destino cumpriu o que eu já previa. Assim começava a carta. Ele explicava que vinha observando mudanças estranhas em Miguel e a influência crescente de Julieta nas decisões da família. Dizia que não confiava nela e que por isso havia tomado providências. Tudo o que possuíamos, as ações, as propriedades, a conta em Zurique e a casa em Puerto Vallarta, estava registrado exclusivamente em meu nome. Confiei a Jorge Santos, nosso advogado, a guarda de todos os documentos legais. Continuava a carta. Ele saberá como agir, mas apenas quando tu o procurares. Rosa, não deixes que te tirem a dignidade, mesmo que tentem te arrancar o chão. A verdadeira força de uma mulher está em se manter serena quando todos esperam que ela desabe. Li essas palavras e senti o coração apertar. Ele sabia. Sempre soube. Dobrei a carta com cuidado, como quem segura algo sagrado. O peso das palavras dele caiu sobre mim com a força de uma revelação. Por trás da dor do luto havia um plano, um último gesto de amor e proteção. E pela primeira vez desde a morte de Armando, eu senti algo que não sentia havia semanas. Segurança. Não estava desamparada. Ele tinha preparado o terreno para minha vitória. Fechei o envelope e o guardei junto ao medalhão, como se unisse corpo e alma numa mesma promessa. Naquele instante, algo em mim despertou. Já não era a viúva humilhada,
nem a sogra inconveniente. Era a mulher de Armando, a guardiã do que ele construiu. E, acima de tudo, a dona de um segredo que, em silêncio, mudaria o destino de todos que tentaram me destruir. Naquela noite, sentei-me à mesa do escritório e espalhei diante de mim todos os papéis, a carta e o medalhão. O relógio marcava 2 da manhã, mas o sono não vinha. O som da chuva lá fora servia de trilha para a tempestade que também se formava dentro de mim. Peguei uma pasta e comecei a fazer cópias de cada documento, fotografando tudo com o celular. Cada registro seria minha garantia, minha proteção contra o que ainda estava por vir. Enquanto organizava os papéis, comecei a rascunhar um plano. Não seria impulsivo, nem movido por raiva. Seria meticuloso, paciente, invisível. Eu observaria, registraria e só agiria no momento exato. Lembrei-me das palavras de Armando. Não deixes que te tirem a dignidade. A dignidade, percebi, mora na calma. E era exatamente isso que eu tinha agora. Uma calma perigosa, que nasce quando o medo dá lugar à estratégia. Peguei um caderno novo e escrevi em letras grandes. Plano de reconquista. Ali comecei a anotar tudo. Horários, conversas, atitudes suspeitas, gastos, visitas, ligações. Eu sabia que Julieta e Miguel estavam envolvidos em algo maior, talvez ilegal, e que cedo ou tarde isso viria à tona. Minha missão era simples: estar pronta quando o castelo deles começasse a ruir. Nos dias seguintes, comecei a agir com naturalidade. Sorria, servia o café, ouvia as reclamações de Julieta e respondia com docilidade. Ela acreditava que eu havia desistido, que o luto me deixara passiva. Mal sabia que, por trás do olhar calmo, eu já estava 2 passos à frente. E que, quando o momento chegasse, seria ela quem pediria misericórdia. Antes de dormir, dobrei as cópias e guardei uma parte na bolsa e outra dentro de uma Bíblia antiga. O único lugar que ninguém ousaria mexer. Fechei os olhos e sussurrei uma prece. Pedi sabedoria e paciência, as únicas armas que uma mulher precisa quando enfrenta a maldade disfarçada de elegância. E no fundo, senti que Armando me ouvia, guiando cada passo invisível do meu contra-ataque. Foi durante um jantar de sexta-feira que o disfarce começou a rachar. Julieta estava especialmente animada naquela noite, o que por si só já era estranho. A mesa estava posta com requinte. Velas acesas, taças de cristal e um vinho caro que Miguel jamais teria comprado sozinho. Quando a campainha tocou, ela se apressou em atender. Um homem bem vestido entrou, carregando uma pasta preta e um sorriso de quem se sente à vontade demais em uma casa alheia. Rosa, este é o senhor Ricardo Mendes, um corretor de confiança, anunciou ela, como se apresentasse um amigo íntimo. Fiquei em silêncio, observando. A conversa começou leve, sobre imóveis, investimentos, e logo derivou para um terreno em Cancún que, segundo Ricardo, poderia render muito se vendido rápido. Miguel se remexia na cadeira, visivelmente desconfortável. Eu percebia suas mãos suadas, os olhos fugindo dos meus. Era o olhar de quem sabe que está traindo, mas ainda tenta justificar a si mesmo o que faz. Julieta falava com naturalidade, como quem já tinha tudo planejado. Dizia que era apenas uma proposta inicial. Nada demais. Mas cada palavra dela soava ensaiada, e quanto mais o corretor falava, mais clara ficava a armadilha. Eu sabia que Armando tinha deixado propriedades, mas ouvir o nome de Cancún acendeu um alerta. Era um dos locais listados na carta dele. Eles estavam tentando vender o que não lhes pertencia. Disfarcei meu espanto e servi mais vinho. Interessante esse terreno, comentei, olhando diretamente para o corretor. Ele sorriu, sem entender a ironia. Miguel, por outro lado, engoliu seco. Naquele instante, eu tive certeza. O casal estava envolvido até o pescoço em algo sujo. E o corretor era apenas mais uma peça do jogo. Quando a noite terminou, despedi-me com um sorriso discreto e subi para o quarto de serviço. O coração batia acelerado, mas não de medo, de convicção. O que antes eram suspeitas, agora se tornavam fatos.
Eu finalmente tinha o primeiro fio da meada, e como toda mulher que aprendeu a sobreviver, eu sabia exatamente o que fazer: puxar esse fio até desmontar toda a teia. Depois daquele jantar, passei a enxergar cada canto da casa com outros olhos. Já não era apenas o lar onde vivi com Armando, mas um tabuleiro cheio de peças se movendo às escondidas. E eu, silenciosamente, me tornava a jogadora mais perigosa. No dia seguinte, saí cedo sob o pretexto de ir à farmácia e voltei com 2 pequenas ferramentas que mudariam tudo: um gravador de bolso e uma microcâmera. Eram discretos, baratos, mas suficientes para registrar a verdade. Esperei o momento certo. Na manhã de terça, enquanto Julieta saía apressada para o suposto salão e Miguel estava no trabalho, instalei o primeiro gravador debaixo da mesa da sala de jantar. Depois, escondi a microcâmera atrás de um vaso grande no escritório. A adrenalina me fazia tremer, mas também me mantinha viva. Era como se eu revivesse, como se cada gesto fosse uma forma de reivindicar o controle da minha própria história. Naquela mesma noite, sentei no quarto e ouvi as primeiras gravações. As vozes estavam nítidas. Julieta falava com alguém ao telefone, negociando assinaturas e documentos a serem entregues até sexta. Mencionava valores, prazos e até o nome de um comprador ansioso. O coração disparou. Ela estava, de fato, vendendo propriedades em meu nome. O golpe estava em andamento. Decidi não confrontá-la. Ainda não. Continuei coletando provas dia após dia. A microcâmera capturava trechos de conversas no escritório, reuniões rápidas, trocas de pastas, até risadas que denunciavam cumplicidade. Tudo era registrado e guardado com cuidado em um pendrive escondido dentro do terço de prata que carrego desde o casamento. Ironia do destino. A fé se tornou meu cofre. Com cada nova gravação, o medo dava lugar à estratégia. Eu já não era a vítima da casa, e sim a guardiã de uma verdade que, quando viesse à tona, destruiria cada máscara erguida contra mim. A diferença é que Julieta não percebia o perigo que rondava tão perto. Uma mulher calma, invisível e paciente, sentada bem diante dela à mesa do café. Foi numa tarde silenciosa que o destino decidiu me dar a prova que faltava. Julieta havia saído às pressas, dizendo que ia resolver algo urgente. E Miguel, como de costume, se trancou no escritório. A casa estava quieta demais, e esse tipo de silêncio sempre me incomoda. Peguei o pano de limpeza e subi as escadas fingindo estar em meus afazeres. Quando entrei no quarto deles, o cheiro forte de perfume masculino, misturado a papel recém-impresso, me fez parar. Algo ali não pertencia à rotina. Passei o pano sobre a cômoda, abrindo uma das gavetas. Entre roupas dobradas com pressa, encontrei uma pasta azul escura. Dentro dela, uma sequência de documentos com meu nome. Mas a assinatura não era minha. O coração disparou. Era uma falsificação grotesca, mas suficiente para enganar qualquer corretor desavisado. Ao lado, uma folha com o timbre de uma imobiliária e valores que batiam exatamente com o terreno de Cancún. O sangue gelou nas veias. Eles haviam forjado minha assinatura e já estavam prontos para concluir a venda. Tirei fotos de tudo, uma a uma, com mãos trêmulas mas firmes. Guardei o celular dentro da barra do vestido e voltei a fechar cada coisa no mesmo lugar. Naquele momento, percebi que minha guerra silenciosa tinha acabado de mudar de fase. Agora eu tinha o que precisava para desarmá-los. Desci as escadas devagar, com o coração batendo no ritmo do meu passo. Fui direto ao jardim, sentei no banco de pedra onde Armando costumava ler o jornal e respirei fundo. O vento balançava as folhas como se me encorajasse. Peguei o celular e enviei as imagens para Jorge Santos, o advogado. Acrescentei uma mensagem curta. Hora de agir, mas no meu tempo. Ele respondeu em minutos. Entendido, estou com você. Naquela tarde, o céu escureceu rápido. Um trovão ecoou ao longe e eu senti que o universo respondia à minha decisão. Guardei o telefone no bolso e entrei de volta na casa.
Julieta ainda achava que me humilhava, que eu estava sob seu domínio, mas naquele exato instante ela já vivia na minha palma, e nem desconfiava. 2 dias depois, Julieta organizou outro jantar. Disse que seria uma noite importante, e percebi, pelo nervosismo nos gestos, que algo grande estava para acontecer. As crianças ficaram com a babá, a mesa foi posta com requinte exagerado e o vinho mais caro que tínhamos foi aberto. Quando a campainha tocou, meu coração já sabia o que vinha. Na porta, um homem elegante, de terno bege e sorriso calculado, se apresentou. Carlos Viana, é um prazer. O nome soou familiar. Eu já o tinha ouvido nas gravações. Julieta o recebeu com entusiasmo e Miguel, embora tentasse disfarçar, parecia inquieto. Sentei-me à mesa como quem não entende o que acontece, mas cada palavra dita era um golpe sutil que eu devolvia com o olhar. Carlos falava rápido, direto. Precisamos fechar o negócio até sexta, senhora Julieta. Os 5 milhões estão prontos para a transferência. Eu quase sorri. Ele acabara de confirmar tudo o que eu precisava. Fingi surpresa, inclinando a cabeça como quem não entende. Negócio? Que bom saber que ainda temos empreendimentos da família. A sala mergulhou em um silêncio constrangedor. Miguel engoliu seco e Julieta tentou rir. Coisas do escritório, Dona Rosa. Nada que precise se preocupar. Seu tom tremia. A farsa começava a desabar diante dos próprios cúmplices. Durante o jantar, observei cada detalhe. O suor na testa de Miguel, o nervosismo nos dedos de Julieta ao segurar a taça e o olhar incerto de Carlos, que percebia que algo não batia. A cada prato servido, a tensão crescia. Quando o corretor mencionou novamente as assinaturas, percebi Miguel se remexer na cadeira. Ele sabia que eu sabia. E essa era a pior tortura para quem vive de mentiras, o medo do silêncio do outro. Quando a sobremesa chegou, levantei-me calmamente, toquei o ombro de Miguel e disse: Gostei de conhecer o Sr. Carlos. Imagino que este jantar ficará marcado para todos nós. O homem sorriu, confuso, e eu subi as escadas devagar, sentindo a força voltar ao meu corpo. Naquele instante, compreendi que o fim da mentira não chega com gritos, mas com a serenidade de quem já possui a verdade em mãos. Naquela mesma noite, o som do motor do carro de Carlos ainda ecoava quando descia as escadas. Encontrei Miguel sozinho na sala, o rosto coberto pelas mãos, um copo de uísque à frente e o olhar perdido. A casa estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio. Por um instante, hesitei. Era meu filho. O mesmo menino que um dia prometeu nunca me decepcionar. Mas a mulher que eu era agora não podia mais se guiar por lembranças. Sentei diante dele, em silêncio. Ele levantou os olhos e viu que eu já sabia. Nenhuma palavra precisou ser dita para que o medo tomasse conta. Mãe, eu... Começou, mas a voz falhou. Eu ouvi tudo, Miguel, interrompi calmamente. As gravações, os documentos, o terreno. Não precisa fingir mais. Ele respirou fundo, como quem decide se confessa ou continua preso na mentira. Julieta me pressionou. Eu devia dinheiro. Achei que seria rápido, que ninguém perceberia. As palavras saíam trêmulas, entre vergonha e alívio. Ela me convenceu de que o testamento era injusto, que o pai havia te deixado tudo por culpa, não por merecimento. Fechei os olhos por um instante. Era doloroso demais ouvir isso de quem gerei, criei e amei sem limites. E você acreditou? Perguntei sem elevar a voz. Ele balançou a cabeça, chorando baixinho. Eu estava desesperado, mãe. Ela disse que eu podia perder tudo. Levantei-me e caminhei até a janela. A chuva voltava a cair, fina, persistente, como se o céu também ouvisse nossa conversa. O que você perdeu, Miguel, não foi dinheiro, foi a honra. Mas ainda há tempo para resgatar o que resta de você. Ele se levantou, veio até mim e tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Agora não. Primeiro, você precisa encarar o que fez. A dor me atravessava, mas junto dela vinha uma estranha serenidade. Eu não gritava, não acusava, eu apenas via meu filho despido das ilusões que o cegaram. Julieta pode ter te manipulado,
Mas a decisão final sempre foi tua, disse, olhando fundo nos olhos dele. E agora, Miguel, é hora de escolher de que lado da história você quer ficar, o da vergonha ou o da verdade. Miguel ainda estava de pé, imóvel, com o rosto molhado de lágrimas. A dor nos olhos dele era quase palpável, mas eu sabia que compaixão sem firmeza é o mesmo que empurrar alguém para o abismo. Sentei novamente e pedi que ele fizesse o mesmo. Você vai me ouvir agora, Miguel, disse com a voz calma, mas firme, porque desta vez quem dita as regras sou eu. Ele abaixou a cabeça como um menino diante da professora. Primeiro, você vai cancelar todas as negociações, chamadas e reuniões relacionadas a qualquer propriedade. Nenhum documento sairá daqui sem minha autorização, continuei. Segundo, você vai encarar Julieta e contar a verdade, toda ela. E terceiro, vai aceitar as consequências. O perdão existe, mas ele só chega depois da confissão. Ele me olhava em silêncio, o peito subindo e descendo rápido, como quem tenta conter um pranto preso. Mãe, se eu fizer isso, ela vai me deixar, vai me destruir, sussurrou. Respirei fundo e respondi. Melhor perder uma mulher do que perder a alma. As palavras saíram de um lugar que nem eu sabia que existia, um espaço entre amor e justiça. Vi nele o mesmo olhar que tinha quando era criança e quebrava algo importante. Só que desta vez não se tratava de um vaso, e sim da própria confiança. Aproximei-me e toquei seu ombro. Julieta te envenenou com a ambição, mas agora a cura está nas tuas mãos. Escolhe, tua esposa ou tua liberdade. Ele se calou. O som distante de trovões parecia pontuar cada palavra. Miguel finalmente me olhou nos olhos e eu vi o menino que um dia prometeu me proteger. Eu vou fazer o que é certo, mãe, disse com a voz embargada. Assenti devagar. Então, começa agora. Levantei-me, respirei fundo e olhei para o retrato de Armando na parede. Senti como se ele também estivesse ali, aprovando cada palavra. Às vezes, amar é colocar limites. E naquela noite, pela primeira vez, percebi que o verdadeiro poder de uma mãe não está em perdoar tudo, mas em ensinar a diferença entre culpa e redenção. Na manhã seguinte, o clima da casa era diferente. O silêncio que antes servia de cortina agora pesava como chumbo. Eu sabia que Miguel havia passado a noite em claro. Julieta desceu as escadas com o mesmo ar de superioridade, sem imaginar que sua farsa estava prestes a desmoronar. Bom dia, sogrinha, disse ela, com aquele sorriso venenoso. Respondi apenas com um aceno, e esperei. Sabia que o momento certo chegaria, e ele chegou mais rápido do que eu esperava. Miguel entrou na sala, pálido, suando, e a chamou pelo nome. Julieta, precisamos conversar. Ela riu, achando que era mais uma discussão conjugal. Agora não, Miguel. Tenho compromissos, ele insistiu. Vai sentar, porque isso acaba hoje. O tom de voz dele era outro, firme, decidido, carregado de algo que ela nunca havia visto nele. Coragem. Eu permaneci de pé, observando. Julieta cruzou os braços e arqueou uma sobrancelha. O que foi agora? Outra crise existencial? Ele respirou fundo e disse: Eu cansei de mentir. Ela sabe de tudo. E apontou para mim. O rosto de Julieta empalideceu. Do que ele está falando? Perguntou nervosa. Eu caminhei até o centro da sala e coloquei o pendrive sobre a mesa. Das gravações, das assinaturas, dos jantares, de tudo o que você tentou esconder. Por um instante, o tempo parou. O som do vento batendo nas janelas parecia o prelúdio de uma tempestade. Julieta se aproximou, tremendo entre fúria e desespero. Você não tem prova de nada, gritou. Respirei fundo, apertei o botão do controle e, em segundos, a voz dela ecoou pela sala. Os documentos estarão prontos até sexta, com a assinatura dela forjada. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer grito. Ela cambaleou, sem palavras, enquanto Miguel cobria o rosto com as mãos. Acabou, Julieta. Eu disse calmamente. O que você destruiu foi sua própria máscara.
Ela me olhou com ódio e tentou reagir, mas já era tarde. A verdade tinha sido dita, e ninguém saía ileso depois disso. A casa, antes palco de humilhações, agora era o tribunal onde a justiça começava a se cumprir. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sentia paz. 2 dias depois da explosão, Julieta tentou sua última cartada. Eu estava no jardim regando as flores quando um carro preto parou em frente ao portão. Dele saiu um homem alto, terno bem passado e uma pasta nas mãos. "Sou Renato Ferraz, advogado da senhora Julieta Álvares", disse com voz ensaiada. Ele me entregou um documento anunciando um pedido de interdição provisória. Segundo eles, eu não estava em condições mentais de administrar os bens da família. Ri por dentro. A velha tática de quem não tem mais argumentos. Inventar loucura para calar verdade. Levei o advogado até a sala com toda a educação que a situação não merecia. Miguel observava em silêncio, visivelmente envergonhado. Renato tentava fingir tranquilidade, mas suava pelas têmporas. "Estamos aqui apenas para proteger os interesses da família", disse. Olhei nos olhos dele e respondi: "Não se preocupe, doutor. Já estão muito bem protegidos." Abri a pasta que carregava e coloquei sobre a mesa um envelope com o brasão do escritório de Jorge Santos. "Antes de vir aqui, o senhor devia ter checado os registros do cartório", continuei. "Sou a única titular legal de todos os bens, e qualquer tentativa de interdição será considerada má-fé judicial." Renato engoliu seco e folheou os documentos com os olhos arregalados. Jorge tinha sido preciso, tudo autenticado, registrado, irrefutável. Julieta ficou pálida. "Você vai pagar por isso", disse ela, mas a voz já não tinha força. Levantei-me com calma. "Não sou eu quem vai pagar, Julieta. É a verdade que cobra seus juros." Miguel ainda tentava apaziguar, mas Renato já sabia que tinha perdido. Guardou os papéis de volta na pasta e disse, quase sussurrando: "Vamos nos retirar." Quando a porta se fechou atrás deles, a casa inteira pareceu respirar aliviada. Fui até o escritório de Armando e me sentei na cadeira dele. O relógio voltou a tocar, como se marcasse o fim de um ciclo. Peguei a carta que ele me deixara e li mais uma vez. "Não deixes tirarem tua dignidade." Sorri sozinha. Eles tentaram me humilhar, me roubar, me calar. Mas naquele momento, o jogo mudara de mãos, e agora era eu quem ditava as regras. Na manhã seguinte, acordei diferente. O ar da casa parecia outro, mais leve, quase respirável. Julieta desceu as escadas apressada, ainda com a arrogância habitual, mas algo nela havia mudado. O olhar inquieto de quem sente o chão se abrindo. Eu, por outro lado, estava serena. Esperei que ela se aproximasse e, antes que dissesse qualquer coisa, falei calmamente: "Você tem até o fim do dia para sair desta casa." A frase soou simples, mas carregava o peso de todas as humilhações que engolia em silêncio. Ela tentou rir, como sempre fazia, mas a risada soou forçada. "Você não pode me mandar embora", gritou vermelha de raiva. "Posso, sim", respondi. "E não é vingança, Julieta. É consequência." Coloquei sobre a mesa as cópias autenticadas do testamento, as gravações e o parecer de Jorge Santos confirmando tudo. O som dos papéis sendo pousados pareceu um martelo de juiz. Miguel observava, cabisbaixo, consciente de que o fim havia chegado. Julieta olhou em volta, talvez buscando um último argumento, uma saída, um milagre que não viria. "Eu dei minha vida a essa família", ela gritou, chorando de ódio. "Não, Julieta", respondi firme. "Você tentou se servir dela." A frase caiu como uma sentença. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Nem as crianças escondidas no andar de cima ousaram fazer barulho. Voltei-me para Miguel. "Você pode ficar com os meninos, se quiser. Mas ela, não." Ele assentiu em silêncio, sem coragem de contrariar. Sabia que, dessa vez, eu não recuaria. A raiva de Julieta deu lugar a desespero, e o desespero logo virou resignação. Ela subiu as escadas sem dizer palavra, e o som da mala sendo arrastada foi a trilha sonora da minha libertação. Fiquei sozinha na sala por alguns minutos.
sentindo o peso sair dos ombros. O relógio da parede bateu 9 vezes, e pela primeira vez em meses, aquele som não me causou dor. Era o som da justiça, da mulher que caiu, foi humilhada e se levantou mais forte. Naquele instante, percebi que eu não apenas recuperava uma casa, eu reconquistava a mim mesma. Julieta subiu as escadas em silêncio, mas o barulho das malas batendo contra os degraus denunciava sua fúria. A cada pancada, parecia que o passado se desprendia das paredes. Do alto, ouvi portas sendo abertas e gavetas batendo, como se ela tentasse arrancar da casa qualquer traço da própria derrota. Miguel ficou imóvel, de braços cruzados, o olhar perdido, preso entre a vergonha e o alívio. Eu, sentada no sofá, apenas observava, serena, como quem assiste ao último ato de uma peça longa demais. Depois de quase 1 hora, ela desceu com o rosto vermelho e os olhos marejados. Parou diante de mim e tentou sustentar o olhar, mas falhou. "Você vai se arrepender disso", murmurou. Sorri levemente. "Já me arrependi de muita coisa, Julieta. De confiar, de calar, de acreditar em quem não merecia. Mas desta decisão, não." As mãos dela tremiam. A altivez que sempre a envolveu agora se desfazia como fumaça diante da verdade. No portão, o carro esperava. O motorista, constrangido, evitava me olhar. Quando ela passou por mim, senti um misto de pena e libertação. "Adeus, sogrinha", disse com ironia, tentando recuperar a velha máscara. "Adeus, Julieta", respondi com calma. "E boa sorte tentando viver sem alguém para manipular." Foi a primeira vez que ela não respondeu. Apenas entrou no carro e bateu a porta com força. Miguel ficou para trás, observando o carro desaparecer pela rua. Quando se virou para mim, as lágrimas desceram sem que ele tentasse contê-las. "Mãe, me perdoa." Eu o abracei, e naquele abraço havia mais dor do que palavras poderiam descrever. "Não preciso de desculpas, Miguel. Preciso que você nunca mais esqueça o que aprendeu." Ele assentiu, e ficamos assim por longos minutos, 2 sobreviventes tentando reconstruir o que restou. Quando o carro dobrou a esquina, um vento diferente soprou pela casa. As cortinas balançaram, e eu senti que a energia pesada finalmente se dissipava. Pela primeira vez em muito tempo, o lar voltou a ser meu refúgio, e não minha prisão. E, enquanto fechava o portão atrás dela, percebi que não era Julieta quem partia. Era o medo, a humilhação e tudo aquilo que um dia tentaram me roubar. Nos dias que se seguiram à partida de Julieta, a casa parecia respirar alívio. O silêncio agora era paz, não mais tensão. Ainda assim, eu sabia que o perigo não havia desaparecido completamente. Pessoas assim não aceitam a derrota com facilidade. Recuam, mas voltam. Foi por isso que decidi agir antes que ela tentasse qualquer golpe. Liguei para Jorge Santos e expliquei a situação em detalhes. Ele me ouviu com atenção e disse apenas: "Está na hora de colocar tudo no papel, Dona Rosa." Naquela mesma semana, redigimos uma série de medidas protetivas. Primeiro, a notificação à escola de Diego e Jimena para impedir qualquer tentativa de retirada das crianças sem minha autorização. Depois, a solicitação de guarda provisória de segurança dos bens familiares, até que Miguel regularizasse sua situação jurídica. Tudo foi feito com discrição, sem escândalos, porque a melhor vingança é o silêncio aliado à legalidade. Miguel me acompanhava em tudo, envergonhado, mas disposto a consertar o que havia destruído. "Eu quero mudar, mãe", dizia, e eu acreditava. Não porque suas palavras soassem convincentes, mas porque pela primeira vez seus olhos não fugiam dos meus. Via ali o homem que Armando esperava que ele se tornasse. E isso me deu força para continuar lutando, não por vingança, mas por justiça e reconstrução. Naquela mesma noite, sentei-me com as crianças. Elas estavam confusas, tristes, tentando entender a ausência repentina da mãe. Expliquei o que podiam compreender, com ternura e honestidade. Disse que às vezes o amor precisa se proteger do mal, e que mesmo os adultos cometem erros que exigem tempo para curar. Diego me abraçou e disse baixinho:
Agora a casa tá mais leve, vovó. Sorri com lágrimas nos olhos. Ele tinha razão. Com as assinaturas formalizadas e os documentos protocolados, Jorge me garantiu que, se Julieta tentasse qualquer aproximação indevida, a lei estaria do meu lado. Fechei a pasta e, pela primeira vez em meses, dormi em paz. Porque entendi que proteger o que é nosso não é ato de egoísmo, e sim de amor. Amor pelos vivos, pelos que nos antecederam e pelos que ainda vão carregar nosso nome com dignidade. Eu achava que o pior já tinha passado. A rotina começava a ganhar forma. As crianças voltavam a sorrir e Miguel, aos poucos, se reencontrava. Mas numa tarde de domingo, ao voltar da missa, senti um frio estranho ao abrir o portão. A porta da frente estava entreaberta, o tapete revirado. E o silêncio dentro da casa não era o mesmo de antes. Era denso, cortante, o tipo de silêncio que anuncia invasão. Larguei a bolsa e corri até o escritório. As gavetas estavam abertas, os papéis espalhados e a caixa de ferro de Armando, antes escondida atrás do quadro, tinha desaparecido. Meu coração disparou. Chamaram a polícia e os oficiais confirmaram o que eu já sabia. Alguém havia arrombado a casa. Mas o detalhe que me gelou foi outro. Os documentos do imóvel de Puerto Vallarta estavam entre os itens sumidos. Era a única propriedade ainda não rastreada oficialmente no testamento. Sentei-me na poltrona e fechei os olhos, tentando conter o desespero. Não precisava ser vidente para saber quem estava por trás daquilo. Julieta, o modus operandi, o alvo, o tempo exato. Tudo carregava a marca dela. Respirei fundo e liguei para Jorge. Ela voltou, disse apenas. Do outro lado, ele suspirou. Sabia que não desistiria tão fácil. Tome cuidado, Rosa. Isso ainda não acabou. Naquela noite, reforcei cada tranca, instalei câmeras novas e troquei todas as fechaduras. Contratei um segurança particular para vigiar a casa à noite e dei orientações à escola das crianças. Não era medo, era precaução. Eu já tinha aprendido que a maldade, quando ferida, volta disfarçada de desespero. Mas agora ela encontraria uma mulher preparada, não uma vítima. Enquanto assistia às gravações das novas câmeras no celular, vi meu próprio reflexo na tela. Cabelos presos, olhar firme, sem tremor. Era uma estranha sensação de poder tranquilo. Entendi que proteger o que restou da nossa história não era apenas um dever, era um legado. Armando havia me deixado as chaves, mas a fortaleza eu mesma estava aprendendo a construir. Nos dias seguintes à invasão, percebi que Diego e Jimena andavam inquietos. Falavam pouco, dormiam mal e qualquer barulho mais forte os fazia correr até mim. Não era apenas medo da casa, era o peso do que sentiam, ainda sem entender completamente. Então, decidi que era hora de conversar. Chamei os dois para o jardim, o mesmo onde Armando costumava brincar com eles. O sol caía mansamente e o vento parecia sussurrar coragem. Sentei-me entre os dois e comecei devagar. Vocês sabem que às vezes as pessoas que amamos tomam decisões erradas, não sabem? Diego me olhou com os olhos marejados e Jimena segurou minha mão com força. Expliquei que a mãe deles havia feito coisas que machucaram muita gente, inclusive o pai e a mim. Mas que isso não mudava o amor que existia, apenas a forma como precisaríamos continuar. Amar também é colocar distância quando o amor adoece, disse, sentindo a voz embargar. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que Jimena perguntou: "A mamãe vai voltar?" Respirei fundo. "Não por enquanto, meu amor, mas ela vai ter tempo para pensar e mudar." Diego, mais maduro, baixou a cabeça. "Eu só quero que ninguém mais brigue, vovó." Senti as lágrimas descerem, mas segurei firme. "Prometo que aqui dentro ninguém mais vai gritar, meu bem. Só o som da paz vai morar nessa casa." Depois dessa conversa, algo mudou. As crianças voltaram a brincar, riram de novo e a casa começou a recuperar a vida. No fundo, entendi que proteger os netos era mais do que uma responsabilidade. Era minha segunda chance de amar sem medo. Miguel me ajudava em tudo, e aos poucos ele também se curava. O lar, antes campo de guerra, virava abrigo de perdão.
Numa tarde, enquanto fazíamos biscoitos juntos, Jimena olhou para mim e disse: Vovó, o vovô deve estar feliz lá no céu. Sorri e olhei para o alto. Eu também acho, minha flor. Porque de alguma forma sentia que Armando continuava ali, nas risadas, no cheiro de manteiga espalhado pela cozinha e na certeza de que, apesar de tudo, a família voltava a ser lar. Algumas semanas depois, Jorge me ligou dizendo que havia uma atualização importante. Julieta foi detida em Puerto Vallarta, anunciou com a calma de quem já esperava o desfecho. A polícia local havia recebido denúncia de arrombamento em uma das propriedades, a minha casa de praia. Lá, encontraram documentos falsos, carimbos e um contrato de venda pronto para ser assinado. Quando ouvi aquilo, senti um misto de tristeza e alívio. Era o fim inevitável do caminho que ela mesma escolheu trilhar. Compareci à audiência com Miguel e Jorge. O salão do tribunal cheirava a papel e a ar-condicionado antigo. Julieta entrou algemada, mas ainda tentava manter o semblante altivo. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi que a arrogância havia se transformado em desespero. Ela tentou falar, alegar insanidade e manipulação, mas as provas falavam por si. As gravações, os documentos e os testemunhos eram incontestáveis. O juiz foi direto. Diante das evidências, a senhora Julieta Álvares responderá em liberdade provisória, com restrições severas e ordem de afastamento. Enquanto ele lia a sentença, eu mantinha as mãos cruzadas no colo, sem comemoração, sem ódio, apenas gratidão, porque a justiça, quando chega, não precisa de aplausos. Ela fala por si. Miguel chorava em silêncio ao meu lado. Era o pranto de quem via pela primeira vez o preço real das escolhas. Ao sair da sala, a imprensa tentava arrancar declarações, mas eu me mantive firme, em silêncio. O som das câmeras disparando parecia o eco distante de uma história que finalmente se encerrava. Jorge colocou a mão no meu ombro e disse: Você venceu, Rosa. Eu respondi baixinho: Não, doutor. A verdade venceu. E seguimos para casa, sob um céu limpo, como se até o clima comemorasse aquele capítulo encerrado. Naquela noite, sentei-me sozinha no jardim e olhei para as estrelas. Pensei em Armando, nas promessas que fizemos um ao outro, e senti uma paz profunda. A justiça terrena havia cumprido seu papel, mas a verdadeira recompensa estava ali, em poder dormir tranquila, sabendo que nada, nem a mentira, nem o ódio, conseguiram destruir o que ele e eu construímos com amor e honestidade. Com a audiência encerrada e as restrições aplicadas, Miguel finalmente tomou a decisão que vinha adiando. Pediu o divórcio. Eu o acompanhei até o escritório de Jorge e vi o alívio em seu semblante quando assinou os papéis. É o certo, mãe, disse, com a voz firme. Não posso mais viver acorrentado a alguém que destrói tudo o que toca. Senti orgulho, mas também uma pontada de dor, porque no fim ainda era meu filho, e ninguém sai ileso de um amor que desaba. Durante as semanas seguintes, mergulhamos nos números. Dívidas com bancos, cartões, agiotas, tudo que Julieta havia acumulado em nome dele. Era como abrir um porão cheio de fantasmas. Ela me convenceu de que era investimento, dizia Miguel, envergonhado. Eu não o julgava. Já entendi há muito tempo que as pessoas manipuladoras são mestres em transformar amor em armadilha. A diferença é que agora ele estava disposto a aprender. Juntos, montamos um plano. Vendi alguns móveis antigos, reduzi gastos e o ajudei a negociar as dívidas com o banco. Quero pagar cada centavo, mãe, afirmou. Não pelo dinheiro, mas pela paz. Essas palavras me emocionaram. Era o Miguel que eu criei, renascendo aos poucos. Percebi que, às vezes, Deus permite o colapso apenas para reconstruir algo mais sólido sobre as ruínas. Enquanto reorganizávamos a vida financeira, também reconstruíamos a relação. Já não havia segredos, nem orgulho, só verdade. As crianças voltavam a sorrir, a casa estava em ordem, e eu sentia Armando em cada pequeno gesto de esperança que voltava a brotar. Quando vi Miguel ensinando Diego a andar de bicicleta no quintal,
Senti que o ciclo da dor começava, enfim, a se fechar. Numa noite, sentamos os três, eu, Miguel e Jorge, para revisar o último relatório financeiro. Tudo estava encaminhado. Agora só falta o recomeço, disse Jorge sorrindo. Eu respirei fundo e respondi: esse já começou faz tempo, doutor. Só que agora ele tem outro nome: liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que o dinheiro nunca foi a verdadeira herança. A coragem, sim, sempre foi. Depois de tudo, senti que precisava de distância, não como fuga, mas como respiro. Peguei o carro e dirigi até Puerto Vallarta, a casa que Armando havia deixado para mim. Fazia anos que não colocava os pés ali. Quando cheguei, o portão estava coberto de ferrugem e o jardim tomado por folhas secas. Abri as janelas e o cheiro de sal misturado à madeira antiga invadiu o ar. Era como se o mar, com sua calma e sua força, me recebesse de volta. Passei os primeiros dias em silêncio, apenas limpando, reorganizando, devolvendo vida àquele espaço. Cada canto contava uma história, cada fotografia emoldurada carregava memórias que o tempo não conseguiu apagar. Lavei as cortinas, encerei o piso e, quando terminei, sentei na varanda de frente para o mar. O som das ondas me embalava e, pela primeira vez em meses, meu peito respirava leve. Ali, entre o azul do céu e o barulho constante das marés, entendi que não precisava vencer ninguém. Bastava estar em paz comigo mesma. Fiz uma pequena oração, agradecendo a Deus por ter me sustentado até ali. Pedi também que curasse não só as feridas visíveis, mas aquelas que o orgulho esconde. A maré subia e eu via meu reflexo na água como se fosse uma mulher nova, moldada pelas tempestades. Instalei um sistema de segurança na casa e deixei tudo em ordem. Não era medo, era prevenção. Aprendi que fé e prudência caminham juntas. À noite, gostava de andar descalça pela areia, ouvindo o som do vento e lembrando das risadas de Armando. Cada lembrança, antes dolorosa, agora soava como bênção. O passado não me assombrava mais. Ele apenas me lembrava o quanto sobrevivi. Numa dessas noites, sentei diante do mar e fechei os olhos. A brisa tocou meu rosto e jurei a mim mesma que nunca mais deixaria que me tratassem como hóspede na própria vida. Porque naquele lugar, entre a imensidão das águas e o silêncio das estrelas, eu descobria o que Armando sempre tentou me ensinar. A liberdade não está em partir, mas em saber permanecer em paz consigo mesma. Voltei para a cidade do México algumas semanas depois, mais leve, com o coração em paz. A casa me recebeu diferente, não como um lugar de dor, mas de recomeço. As crianças correram até mim, rindo, e Miguel me abraçou com força, como quem diz sem palavras que o tempo estava fazendo seu trabalho. A ferida ainda existia, mas já não sangrava. Era cicatriz, lembrança e aprendizado. Decidimos estabelecer uma nova rotina. Miguel passou a frequentar terapia, assim como as crianças, e eu também aceitei fazer o mesmo. Aprendi que ser forte não é aguentar tudo sozinha, mas saber quando pedir ajuda. A psicóloga dizia que famílias quebradas podem florescer de novo. Só precisam de sinceridade e tempo. E ela tinha razão. A cada semana, o peso diminuía um pouco mais. Nos fins de semana, fazíamos almoços simples, sem luxo, mas cheios de risadas. As vozes que antes ecoavam em gritos agora se misturavam a gargalhadas. O cheiro de comida caseira preenchia a casa, e até o relógio antigo de Armando parecia marcar o tempo com mais doçura. Era como se o lar, antes ferido, voltasse a pulsar. Enquanto os processos judiciais avançavam, Jorge vinha nos visitar de vez em quando para atualizar os documentos. "Está quase tudo resolvido, Dona Rosa", dizia ele, com aquele tom tranquilo. Eu apenas sorria. Já não me importava tanto com papéis e heranças. Minha verdadeira vitória era ver Miguel e as crianças sorrindo outra vez. O resto, o tempo ajeitaria. Às vezes, sentava-me na varanda à noite e pensava em tudo o que vivemos. A casa estava diferente, mas o espírito dela era o mesmo: resistência. Percebi que nenhuma dor é eterna
e que o amor, quando é verdadeiro, sabe esperar o momento de florescer de novo. E assim, entre conversas, risadas e o barulho dos talheres no jantar, percebi que a paz tinha voltado a morar conosco, discretamente, como sempre faz. O tempo passou com a delicadeza de quem aprende a não ferir mais. A vida, que antes parecia um campo de batalha, agora era um jardim em reconstrução. Numa tarde calma, sentei-me com Miguel na varanda e falamos sobre o futuro. Ele mencionou a ideia de vender a casa da cidade do México e recomeçar perto do mar, em Puerto Vallarta. Por um instante, temi abandonar o que restava da nossa história, mas logo percebi que aquele lugar já havia cumprido sua missão. As crianças, ao ouvirem a conversa, ficaram eufóricas. Diego queria uma casa com coqueiros e Jimena sonhava em morar perto das ondas. Sorri ao ver o brilho nos olhos deles. Era o mesmo brilho que eu e Armando tínhamos quando sonhávamos juntos. Comecei a imaginar o cheiro do mar pela manhã, o barulho das gaivotas e o vento batendo nas janelas. Era mais do que uma mudança física. Era um renascimento espiritual. Na semana seguinte, fomos visitar a casa do litoral. O sol estava forte e o mar parecia nos dar boas-vindas. As crianças construíram castelos de areia e, no meio deles, Diego fez um dragão protetor, dizendo que ele guardaria a família. Aquilo me arrancou um sorriso sincero. Senti como se o próprio universo falasse através das mãos de uma criança. O perigo havia passado, e a proteção agora era divina. Miguel caminhava à beira da praia, pensativo, e eu percebia nele um homem transformado. Já não carregava o olhar perdido de antes, mas a serenidade de quem entendeu o valor da verdade. Quando o sol começou a se pôr, ele se aproximou e disse: "Pai estaria orgulhoso da senhora." Olhei para o horizonte e respondi: "Ele sempre esteve, Miguel. Só esperava que você também aprendesse a se orgulhar de si." Enquanto o mar engolia o último traço do sol, senti um arrepio leve percorrer meus braços. Era o mesmo vento que costumava soprar no jardim de casa quando Armando me abraçava. Fechei os olhos e agradeci. A dor já não morava em mim, apenas a gratidão. Porque no fim, o amor verdadeiro não morre com a ausência, ele apenas muda de endereço. Naquela noite, o som do mar embalava meu sono como uma canção antiga. As crianças já dormiam, e Miguel lia um livro na varanda, enquanto a brisa entrava leve pela janela. Tudo parecia em paz. Finalmente. Levantei-me para guardar alguns álbuns antigos que havia trazido da casa da cidade do México. Abri a capa do primeiro, aquele com fotos do casamento e das viagens, e algo caiu no chão. Um envelope amarelado, fechado com cera vermelha e o nome Rosa, escrito à mão. Por um instante fiquei imóvel. A caligrafia era inconfundível. Armando. O coração começou a bater mais rápido e senti as mãos tremerem. Sentei na beira da cama, observando aquele envelope como se ele tivesse vida própria. "O que mais você guardou para mim, meu amor?" murmurei. O som das ondas lá fora parecia responder em sussurros, como se o próprio mar guardasse o segredo junto dele. Respirei fundo e passei o dedo sobre o selo de cera. O gesto simples pareceu abrir uma nova porta dentro de mim. Parte de mim queria rasgar o envelope ali mesmo, mas outra parte dizia que não era a hora. A intuição, essa voz que nunca me falha, sussurrava que algumas verdades só devem ser reveladas quando o coração estiver pronto para ouvi-las. Coloquei o envelope dentro do diário onde venho escrevendo desde o funeral de Armando. Toquei a capa com cuidado e fechei os olhos por um instante. Lá fora, o vento aumentava e a lua se refletia na superfície do mar como uma promessa. Algo me dizia que aquele envelope guardava mais do que palavras, talvez uma nova missão, um segredo antigo ou um último gesto de amor. Deitei-me, mas o sono não veio. O som das ondas parecia chamar meu nome. Segurei o diário junto ao peito e sorri. "Tudo tem seu tempo, Armando", sussurrei. "E quando eu abrir esse envelope, sei que nada será igual." A lua se escondeu atrás das nuvens e eu entendi. Mesmo quando a história parece ter chegado ao fim, a vida sempre guarda um capítulo a mais, esperando para ser lido. Quando olho para trás,
vejo que cada dor, cada perda e cada humilhação me empurraram para um lugar mais alto, não de poder, mas de consciência. Descobri que a vida, por mais cruel que pareça, sempre prepara o justo em silêncio. Hoje eu entendo que o castigo dos maus é o próprio peso que carregam, e a recompensa dos que resistem é a paz que ninguém pode tirar. Nem todo fim é tragédia. Alguns são apenas libertação disfarçada. Às vezes, Deus permite que tudo desmorone só para mostrar que você pode reconstruir algo mais bonito com as próprias mãos. E foi isso que eu fiz. Transformei a dor em alicerce e o silêncio em força. Não precisei gritar para vencer. Bastou me manter firme quando todos esperavam que eu desabasse. Se a minha história te tocou, talvez seja porque você também já teve que se reinventar em meio ao caos. Porque toda mulher que sobrevive à injustiça carrega dentro de si o poder de recomeçar. E eu quero te dizer uma coisa: nunca é tarde para retomar o que é seu: a paz, o respeito, a dignidade. Pense nisso. O que na sua vida hoje parece o fim, pode ser apenas o início do milagre que está se formando nos bastidores. Acredite em você, no tempo e na justiça divina. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra quem a merece. E se você acredita em histórias que curam, transformam e inspiram, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Aqui, cada história é um lembrete de que, mesmo quando o mundo tenta nos derrubar, Deus ainda escreve o último capítulo.